Exposed dentro da GMM TV. Gente, eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final, porque o que começou como o final de um chip de GL pode estar revelando algo muito maior sobre a forma como a GMM TV tratou a carreira da Juni nos últimos anos. E quanto mais informações surgem, mais difícil fica acreditar que tudo isso foi apenas uma decisão simples para encerrar um chip. Vamos então começar pelo básico, relembrando o divórcio. Há poucos dias, Juni e Munich anunciaram oficialmente o fim da parceria como casal de GL. A notícia chocou os fãs porque as duas já tinham um projeto confirmado como protagonistas de Love Echoes. A série já estava num estágio avançado, segundo a própria Juni, o roteiro já estava pronto, os workshops já estavam acontecendo e a preparação das personagens já estavam em andamento. Inclusive, a Munich vinha estudando para interpretar uma personagem com deficiência auditiva, o que exigia uma preparação específica. Quando a separação foi então anunciada, a GMM TV disse que a decisão tinha acontecido em comum acordo. Mas o comunicado da própria Juni dava a entender que a iniciativa de deixar o projeto partiu dela. Logo depois, a empresa retirou do ar todo o material relacionado a Love Echoes, incluindo o piloto oficial da série. Naquele momento, muita gente acreditou que o projeto havia sido cancelado na sua totalidade. Só que então veio uma informação que mudou completamente a narrativa. Munich anunciou que continuará na série ao lado de uma nova atriz. Ou seja, Love Echoes não foi cancelada, a produção seguirá normalmente. E isso significa uma coisa muito importante. A única pessoa que saiu do projeto foi a Juni. A partir daí, os fãs começaram a olhar para trás e perceber que talvez esse não fosse um caso isolado, para entender por que nós precisamos voltar alguns anos. A Juni foi alvo de uma forte onda de ataques virtuais, algo que infelizmente é comum no universo dos GLs tailandeses, só que o diferencial é que ela decidiu processar judicialmente as pessoas responsáveis pelos ataques. O processo avançou e ela venceu. E é justamente depois desse episódio que muitos fãs acreditam que os problemas dela dentro da GMM TV começaram. Importante deixar claro, a GMM TV nunca confirmou isso oficialmente, o que existe é uma interpretação do fandom com base no que aconteceu depois. Segundo essa leitura, a Juni não teria recebido o apoio que esperava dentro da empresa durante o processo e teria insistido em levar o caso adiante por conta própria. Depois desse acontecido, os fãs começaram a notar um padrão estranho de boicote a Juni em basicamente tudo dentro da sua própria empresa. Mesmo sendo um casal em crescimento, Juni e Munich praticamente não haviam eventos, campanhas, fan-meetings ou grandes ações promocionais, mesmo com os produtos das duas vendendo extremamente bem. Juni e Munich foram colocadas como parceiras secundárias em Whale Story Shosho e roubaram a cena até mesmo do casal principal formado por Milk e Love, que é o primeiro casal de GL da GMM TV. Nem isso foi motivo para que a empresa desse a devida atenção para esse casal. Além disso, até mesmo itens relacionados ao casal frequentemente esgotavam rapidamente, e havia uma demanda constante para novos produtos. Então a pergunta que o fandom começou a fazer foi: se o casal vendia tanto, por que a empresa continuava sem investir nele? Essa sensação de abandono ficou ainda mais forte por causa das próprias falas da Juni. Em diferentes momentos ela comentou que pensava até em desistir da carreira e deixar a GMM TV. E o mais doloroso é que ela disse isso justamente um pouco antes do anúncio da parceria com a Munich. Ou seja, foi a Munich que a fez querer continuar e seguir dentro da empresa e até mesmo na carreira de atriz. Por isso, para muitos fãs, essa parceria não era só mais um projeto. Era o trabalho que tinha devolvido a Juni a vontade de continuar na indústria. E todos sabem muito bem que ela não ia desistir desse projeto sem um motivo realmente importante. E agora nós chegamos ao ponto que mudou completamente a percepção do público. Depois da repercussão da separação, a Juni fez uma live explicando por que preferiu encerrar a carreira nesse momento. Ela disse que se deixasse para depois, os fãs poderiam se apegar ainda mais ao casal. Ela citou que as duas já teriam mascotes, mais interações, mais memórias construídas e que uma separação futura seria muito mais dolorosa. Essa fala chamou muita atenção porque deu a impressão de que ela já sabia que a parceria tinha um prazo para acabar. E sinceramente, depois de tudo que aconteceu, é difícil ignorar esse detalhe.
A velocidade com que a GMM-TV também encontrou uma nova parceira para a Munity levantou muitas suspeitas. Hoje, a Munity já tem uma nova dupla para seguir com Love Echoes e continua normalmente dentro da empresa. Juni, por outro lado, ainda não anunciou oficialmente sua saída da GMM-TV, mas existem muitos fatores que fazem os fãs acreditarem que isso acontecerá em breve. Circula inclusive um rumor de que o contrato dela termina no final desse ano e que ela teria optado por não renovar. Novamente, isso é um rumor, não são informações confirmadas. Mas, se for uma verdade, explicaria perfeitamente por que ela deixou o projeto agora. Porque no final das contas, tudo aponta para a mesma direção. A empresa queria seguir com a série, mas sem a Juni. E é isso que deixa tanta gente triste. Nós não estamos falando de uma atriz desinteressada, nós estamos falando de alguém que parecia genuinamente feliz com o projeto. Juni e Munity construíram uma base de fãs forte, tinham tudo para funcionar como protagonistas. Por isso a sensação que fica para muita gente é de que foi uma oportunidade desperdiçada. Pov, e eu vou ser muito sincera com vocês. O que mais me incomoda não é a Juni ter tomado uma decisão, porque eu realmente acredito que ela tenha tomado a decisão de se retirar do projeto. O que me incomoda é o contexto que parece ter levado ela a tomar essa decisão. Porque quando você junta o processo judicial, a falta de apoio percebida pelos fãs, a ausência de investimento mesmo com boas vendas, as falas sobre desistir da carreira, a retirada repentina dela do projeto e a rápida substituição dentro da série, fica difícil não pensar que existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores da empresa. Talvez nós nunca saibamos exatamente o que aconteceu entre a Juni e a alta direção da GMM-TV, mas uma coisa é certa, o fandom não está chorando apenas com o fim de um casal. Está chorando a sensação de que uma atriz talentosa pode ter sido deixada de lado pela própria empresa em um dos momentos mais importantes da sua carreira. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que tudo isso foi apenas uma decisão profissional normal? Ou também sentem que a carreira da Juni vinha sendo prejudicada dentro da GMM-TV há muito tempo? Porque, sinceramente, depois de ligar todos esses pontos, parece cada vez mais difícil acreditar que essa história começou apenas com o fim do chip. Galera, não se esqueçam, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem um like aqui, não esqueçam de seguir o perfil, nós perdemos o perfil anterior, então é muito importante que vocês sigam nesse novo perfil, tá? E deixem aí um comentário falando sobre qual assunto vocês querem que eu traga nos próximos vídeos, porque sempre estaremos aqui para servi-los. Então eu vou perguntar aqui para vocês, e aí, Pov? Servidos?